Olá pessoal, saudações OnLuz, sejam bem-vindos ao Instituto OnLuz, sejam bem-vindos a mais um momento terapêutico na quarta semana do mês de fevereiro de 2025 e a gente está chegando no finalzinho de fevereiro, né, gente? Entrando agora no mês de março, porque esse momento terapêutico ele vai do dia 27 de fevereiro ao dia 2 de março. Então a gente encerra o mês de fevereiro e inicia o mês de março com um momento terapêutico, com algumas orientações sobre a nossa família, as relações familiares sem base emocional, para que a gente possa observar um pouquinho mais daquilo que aconteceu ou que ainda acontece no nosso meio familiar, que não teve estrutura emocional, que não teve uma base, não teve uma solidez emocional e a gente acabou sendo afetado consideravelmente por essa desestruturação emocional na nossa família. E o que a gente deve fazer e o que isso nos afeta, então, para que a gente possa observar com mais atenção tudo isso e a gente dar os passos necessários para que a gente consiga, então, regular as nossas emoções, curar aquilo que a gente precisa, observar com mais atenção tudo isso e ter uma vida um pouquinho mais equilibrada de acordo com o que a gente vai estruturando das nossas emoções. Então, o momento terapêutico vai trazer essa análise para vocês. E você que já conhece o nosso canal aqui do YouTube, e agradeço por todos vocês seguirem o nosso canal, por curtirem e compartilharem então os nossos vídeos, as nossas meditações. Convido você também a dar uma olhadinha lá no nosso site para que você possa receber um pouquinho mais de informação ali também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, para que você também possa acompanhar as nossas publicações e ficar por dentro de cada uma das informações que a gente traz aqui para vocês. Lembrando também que nós temos o curso do Reiki OnLuz, a Cura Cósmica, módulo 1 e 2, disponíveis na plataforma da Hotmart, e também o curso da genealogia sociofamiliar que está disponível para que você tenha acesso do porquê de todas essas confusões e conflitos no ambiente familiar acontecem. No curso de genealogia a gente explica cada um desses detalhezinhos para que você saiba tudo o que acontece, tá bom, gente? Mas vamos lá. Então, relações familiares sem base emocional, o que fazer? Bom, gente, falei anteriormente, né? Todos nós, todos, sem exceção nenhuma, tá? Independente de classe social, independente de profissão, independente de qualquer coisa, passamos por desafios familiares dos mais variados tipos, tá? Sejam as brigas entre os pais, as dificuldades financeiras, separações, doenças, enfim, é muita coisa que acontece no ambiente familiar e que acaba não tendo uma estrutura, acaba abalando essa estrutura emocional no ambiente familiar e isso vem a gerar muita instabilidade emocional e vem acarretar essa instabilidade emocional, então, gente, em diversos problemas em alguns setores da nossa vida. Principalmente para muitas pessoas, aquele vazio existencial. E o que esse vazio existencial, Margarete, provoca nas nossas vidas? Bem, gente, muita gente fala, né? Ah, é porque eu tenho um vazio, porque eu tenho um sentimento de que eu tenho que fazer algo diferente, eu tenho uma coisa dentro de mim que eu não consigo explicar o que é. E aí a pessoa vai buscando preencher aquele vazio existencial com algumas fugas, né? Algumas fugas no sentido, né, como tem aqui na próxima lâmina, né, gente? Algumas fugas no sentido de buscarem diversões lá fora, buscar sempre lá fora, né, gente? As pessoas buscam externamente aquilo que precisa ser preenchido internamente. Então as pessoas elas vão buscando por diversões com lugares e com pessoas perigosas, entrando na questão de drogas, cigarro, bebidas. Essa é a fuga, né? E tem tantas outras situações que também acabam acontecendo, né? As pessoas que vão desenvolvendo algumas compulsões por
compras, por viagens, por aquisição de muitas coisas materiais, e isso acaba gerando ainda mais esse vazio existencial do que realmente a pessoa conseguindo preencher aquele buraquinho que está aqui dentro, né, gente? E as pessoas não conseguem observar o porquê que isso está acontecendo. Então é uma fuga que a pessoa acaba vivenciando, tá? Então, quando existem relacionamentos conjugais muito focados em sentimentos e emoções doloridas, esse vazio existencial acaba aumentando ainda mais, tá? Então, muitas brigas e desentendimentos entre os cônjuges, onde o que mais liga um ao outro não é um sentimento positivo, mas sim os sentimentos negativos, né? A raiva, a mágoa, a tristeza, o ódio, a culpa, o medo. É isso que grande parte dos relacionamentos conjugais acabam sendo alimentados, né? As pessoas se alimentam dessa energia negativa sem muitas vezes perceber. Então essas fugas, esse vazio existencial também vem disso, tá? E o ambiente familiar, em parte, ele expressa muitas vezes também aquilo que a gente vai vivenciar no nosso ambiente profissional, tá? Que é um ambiente vazio, dissimulado, dolorido, sofrido, onde existe muita mentira, falsidade, traição, ou seja, aquilo que a gente vive no ambiente familiar, aquilo que a gente vive no relacionamento conjugal, vai se repetir no nosso ambiente profissional, tá? Então nós precisamos observar o que a gente carrega desse vazio que a gente traz dentro da nossa família. Quais são as brigas, como está aqui no desenho, né, gente? As brigas entre o pai e a mãe que eles acabam repetindo ou levando para a vida dos filhos, tá? É o pai e a mãe que tem o desentendimento e eles acabam transferindo tudo isso para a vida do seu filho, acaba transferindo para a sua vida profissional. Então, muitas vezes as condições, né, do ambiente familiar, ele vai refletir em tudo aquilo que a gente acaba vivenciando. Lembra do vídeo anterior que eu trouxe para vocês, gente, que fala sobre os transtornos de ansiedade? É exatamente isso. Então, a ansiedade, além de trazer todos aqueles fatores de adoecimento, né, aqueles outros tipos de transtorno de ansiedade, a pessoa, por uma ansiedade, ela pode buscar essas distrações, essas diversões externas para preencher aquele vazio que a ansiedade provoca também, né? Ela vai se envolver com lugares perigosos, com drogas, com cigarro, com bebidas, enfim, com muita coisa negativa para tentar fugir desse conflito aqui vivenciado entre o pai e a mãe, tá? Então, quanto mais a pessoa ela for olhando somente para o lado externo e não querendo resolver aquilo que ela precisa resolver, essas situações aqui tendem a se tornar ainda mais propícias para ela buscar essa fuga, para ela tentar preencher aquele vazio que ela não tem, né, da família, aquele vazio que a família provoca, melhor dizendo, aquela falta de estímulo familiar, aquela falta de união, de compreensão, de equilíbrio, de harmonia, ela vai buscar externamente isso, tá? Então é muito perigoso quando a gente acaba se envolvendo com algumas pessoas e muitas vezes, ao invés de buscar um auxílio, a gente vai buscar o conselho de um amigo, de um conhecido, de um colega de trabalho que não vive a nossa situação, que não tem o entendimento de causa e que fala aquela coisa, né? Ai, mas se fosse eu no seu lugar, eu faria isso, eu faria aquilo, eu faria aquele outro. E vai dando conselhos, gente, que ao invés de ajudar, vai piorar um pouquinho mais a situação, tá? Porque ele não tem, muitas vezes, o entendimento de poder dar um conselho, né? Então, às vezes, as pessoas acabam se perdendo nesses conselhos, acabam caindo em armadilhas porque seguiram determinados conselhos e foram se envolver com situações e pessoas que vão trazer um pouco mais de prejuízo para a vida da pessoa ainda, tá? Então a gente sabe, né, que quando esses vazios eles ocorrem,
como eu falei anteriormente, né, as fugas costumam acontecer. Os vícios são um dos primeiros a serem buscados, como álcool, cigarro, drogas, medicamentos, entre outros, tá? Então as pessoas elas vão olhar para aquela situação como sendo uma solução momentânea. Eu vou afogar as minhas mágoas no álcool, né? Vou afogar minhas mágoas aqui no cigarro, vou, né, só me distrair um pouquinho aqui porque o cigarro ele vai me acalmar, né? Então são situações, né, que as pessoas acabam trazendo para nós em terapia, né, gente? Elas falam isso para a gente, por isso que a gente traz essas informações para vocês, tá? Muitas vezes as pessoas elas vão usar de um medicamento de uma forma descontrolada, ou elas vão olhar, né, muitas informações que tem na internet de medicamentos ou de chás ou de muita coisa que vai trazer aquele alívio para ela, né? Que vai tratar aquilo para ela, quando na verdade, gente, se não tem um acompanhamento de um profissional, seja um fitoterapeuta, seja um homeopata, seja uma pessoa que tenha o entendimento de como aquele medicamento funciona, ou seja, da própria medicina, né? Porque existem pessoas que fazem a automedicação e isso é bem perigoso, tá? A pessoa ela vai se tornar dependente daquilo e não vai conseguir tratar adequadamente, certo? E aí vai acontecer o que, gente? Uma compulsão, tá? A pessoa vai se tornar compulsiva em algumas coisas, porque aquela fuga que ela acha que está preenchendo aquele vazio, porque ela não quer olhar para aquele problema, né? Ela busca preencher aquele vazio de determinada coisa. Então, muitas vezes a pessoa que quer superar o vício do álcool, por exemplo, ela vai encontrar uma fuga em alguma outra coisa. A pessoa que tem alguma outra coisa, que exemplo que eu posso dar aqui para vocês, gente? Ela vai buscar a fuga, por exemplo, na compulsão de comprar alguma coisa, ou na fuga de viajar, na fuga de praticar qualquer coisa, né, para a vida dela, que ela acha que ela vai estar preenchendo aquele vazio, que ela vai estar superando aquele vício, quando na verdade não, ela apenas está substituindo um vício por outro, tá? Então é muito importante a pessoa observar essa condição na vida dela. E essa compulsão, essa fuga, né, acaba desencadeando muitas vezes um conflito tanto da pessoa, né, como aqui, por exemplo, né, um casal que está em conflito, né, e vai transmitir esse conflito para os filhos, e estes filhos vão levar esse conflito para a vida delas, para a vida dos filhos, para o relacionamento que eles tiverem nas suas vidas. Então, é um padrão de comportamento que vai se repetir. Não importa, gente, se os pais se separaram, né? Vamos colocar um exemplo aqui. Existe aqui um campo eletromagnético, né, que os pais, eles, por mais que estejam separados, eles continuam muitas vezes pensando coisas negativas aqui, né? E esses pensamentos negativos, essas atitudes negativas vão ser da mesma forma transmitida para os filhos, tá? Então não adianta o casal se separar se eles não trabalharem as suas emoções, se eles não trabalharem os seus comportamentos. Eles vão continuar transmitindo essas informações para os seus filhos através do seu magnetismo, tá? Então, os filhos, eles têm muita probabilidade de ter o mesmo comportamento que os pais, ok? Então, é muito importante o pai e a mãe buscarem esse tratamento também, para que eles possam ter uma vida mais tranquila e os filhos não repetirem o mesmo padrão de comportamento, ok? E existe, gente, um tratamento através da homeopatia para isso também, tá? Então, a homeopatia, ela pode tratar muitas situações, ela pode tratar tudo que você puder imaginar, porque ela vai complementar tudo aquilo que você já faz,
tá? Tudo aquilo que você já busca, seja um tratamento alopático que você já está fazendo, tá? Seja o tratamento de terapias integrativas, como o Reiki, tá? Seja também qualquer tipo de terapia integrativa que você vem fazendo, a homeopatia ela vai tratar, ela vai te ajudar a superar esses vícios, ok? A superar muitas vezes esse padrão de comportamento que você acaba trazendo então dos pais, do meio em que você vive, né, da origem do local que você vive. Então, muitas vezes a gente repete um padrão de comportamento da comunidade, né, do bairro, da cidade, aquele padrão, aquela cultura muitas vezes que as pessoas têm e que acabam sim desenvolvendo alguns vícios por conta disso, tá, gente? Então, a homeopatia terapêutica integrativa, ela vai ajudar você a superar esses vícios, seja eles quais forem, tá? Os vícios que eu falei anteriormente, tá? Mas também outros vícios que as pessoas acabam manifestando na sua vida. Aquelas fugas que as pessoas buscam para tentar esconder ou preencher aquele vazio existencial, né? Aquele vazio que a pessoa ela precisa resolver na sua vida e acaba encontrando outros meios que muitas vezes, num primeiro momento, pode ser saudável ali, né, gente? Mas tá tapando o sol com a peneira, tá? Então a gente precisa olhar com mais atenção para esses vícios, tá? Então existem duas formas de tratamento, tá, gente? Pela homeopatia, para essa condição toda que eu acabei trazendo para vocês, tá? Então, para a pessoa que tem um vício, né, seja ele qual for, a gente vai fazer a análise desse vício, qual que é o vício que a pessoa tem ali, e vai recomendar, então, um tratamento homeopático até que esse vício desapareça, tá? Não é aquela pílula mágica que a pessoa vai tomar e pronto, nunca mais vai ter problema nenhum. Não, gente, tratamento homeopático, ele é a médio e longo prazo para tratamento de vício, tá? Então, a pessoa, ela vai precisar ter muitas mudanças na sua vida. Ela vai precisar querer olhar para a origem desse vício aqui, que é muito mais complexo do que a gente imagina, tá? Não é só uma condição, talvez, só cultural, só comportamental, só ancestral, ela vem de muito mais outros lugares, tem muitos outros fatores que levaram ao desenvolvimento do vício. E na homeopatia terapêutica, eu vou fazendo essa análise com a pessoa também, porque eu não trato só com remedinho, não. Eu vou tratando também através da terapia de conversação, em que eu vou explicando através das análises metafísicas, da análise comportamental, para que a pessoa vá entendendo o porquê daquilo que está acontecendo na vida dela e tratar de uma forma mais consciente tudo isso, ok? Beleza. Então, o tratamento do vício é a longo prazo, tá, gente? Para que ela possa ir desencadeando tudo isso, tá? E, por exemplo, se existe uma pessoa no meio familiar aqui, né, o pai ou a mãe, que percebe que tem esse problema, né, do seu familiar, do seu cônjuge, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, terem um problema de vício e ela é muito afetada emocionalmente, tá? Ela pode vir buscar um tratamento homeopático para isso? Com certeza, gente, porque quanto mais a pessoa tiver o equilíbrio emocional em si, né, ela vai conseguir ajudar a tratar o seu familiar que tem o vício, né, porque muitas vezes a pessoa que tem o vício, ela não quer tratamento, né, ela acha que ela não tem problema. Então, quanto mais a pessoa ela for observando, né, os seus hábitos, mais ela vai curando-se e automaticamente ajudando no equilíbrio emocional do seu familiar que tem o vício, até ele chegar também para o tratamento, tá bom? Então, para a pessoa que quer tratar o seu lado emocional, fortalecer o seu lado emocional e que
quer preencher aquele vazio antes de entrar aqui, né? Antes de desenvolver esse vício, a gente também faz a análise de todos os sintomas físicos, emocionais, mentais, para poder recomendar o melhor tratamento homeopático. Se a pessoa ela já percebe que tem um desequilíbrio emocional, que tem um transtorno de ansiedade, que tem um transtorno de qualquer situação ali na vida dela, tá? A homeopatia ela vai ajudar a pessoa a ter aquele equilíbrio mais uma vez. Então é muito importante ela trazer para a consulta homeopática tudo aquilo que ela vivencia, a sua história de vida. E é importante a pessoa falar todos os detalhezinhos, que quanto mais detalhes a pessoa trouxer para a consulta homeopática, mais o tratamento a gente consegue olhar, né? Escolher aquele medicamento homeopático que vai tratar o quadro todo da pessoa, né? O físico, mental, emocional, para que ela possa desenvolver-se de uma forma mais ampla, ok? E a gente também sugere, né, acompanhamento terapêutico através do Reiki on Luz, através da socioterapia, através do mapa astrológico, através também da análise comportamental, para a gente entender o comportamento da pessoa através da análise comportamental e dessa forma ela possa vir a entender os motivos que levaram ela a ter uma instabilidade emocional, a ter aquele vazio existencial que não está encaixando nada na vida da pessoa, para que ela possa liberar essas informações então na sua vida, tá? A gente também, lógico, que vai recomendar, vai indicar mudança de hábitos, seja questão alimentar, seja questão de atividade física, seja questão de mudança de ambientes, tudo aquilo que a pessoa percebe, que ela traz durante a avaliação homeopática, que ela sente que pode estar gerando algum tipo de prejuízo para a vida dela, tá? Então a gente recomenda essas mudanças, porque se a gente ficar nos mesmos ambientes, vivendo a mesma situação, tendo os mesmos hábitos, fazendo tudo igual, nada na vida vai resolver para a pessoa. Não tem aquele ditado, ou você muda ou tudo se repete? É exatamente isso. Na homeopatia, esse ditado, gente, ele é muito importante. Ou a gente muda algumas coisas na nossa vida, ou tudo vai se repetir e o tratamento homeopático não vai fazer efeito, tá? É o que eu percebo na prática. Pessoas que não mudam seus hábitos, o tratamento homeopático não resolve, tá? Então é necessário mudar muita coisa na sua vida, sim, para o tratamento homeopático ou qualquer tratamento que a pessoa venha fazer ter a sua eficácia. Ok? Inclusive, gente, a gente faz, né, a indicação de tratamentos complementares e, se necessário, o tratamento alopático, porque é importante também. Quando está muito físico, né, quando já atingiu órgãos importantes, a gente recomenda o tratamento alopático, fazer a consultinha com o médico. Muitas vezes a pessoa ela precisa de um acompanhamento especializado, né, de um psiquiatra, muitas vezes, tá? Para tomar aquele remedinho um pouco mais forte por um determinado período. Paralelo a isso, a gente também trabalha com homeopatia para complementar, então, os tratamentos e a pessoa ter uma melhor qualidade de vida, tá? E é muito importante a gente observar tudo que gera desconforto no relacionamento familiar e fazer essas mudanças, né? Não adianta, gente, como eu falei antes, se nós não mudarmos o comportamento, se a gente não mudar hábitos, se a gente não querer olhar e enxergar para a verdade, nada vai se resolver. Se a gente quiser insistir em fazer a mesma coisa, se a gente continuar querendo ficar apegado àquela situação, àquele familiar, àquela condição, a nossa vida ela vai se autodestruir. É como se a gente apertasse um botãozinho ali de autodestruição quando eu repito as mesmas coisas, quando eu não solto, quando eu não libero, quando eu quero controlar
tudo e todos, tá? Então essa é uma dica muito importante. Não queiramos controlar a vida das pessoas. Não vamos querer que as pessoas façam exatamente aquilo que a gente quer. Vamos cuidar da gente, né? Vamos cuidar do nosso equilíbrio emocional, do nosso equilíbrio energético, do nosso equilíbrio mental, do nosso equilíbrio físico, porque quanto mais a gente for se tratando, mais a gente vai conseguir entender o porquê, né, gente, de todo esse desequilíbrio aqui, de toda essa desestruturação na base familiar, para que a gente possa nos desenvolver e ajudar, inclusive, aqui, né? Se nós tivermos pais que passam ou passaram por isso e a gente carrega todas as dores deles aqui, né? Mas a gente vai conseguir também, nos tratando, nos trabalhando, ajudar no equilíbrio emocional aqui dos nossos pais e, consequentemente, a gente levar essa estruturação familiar para a nossa vida. Para a gente não repetir nos nossos relacionamentos familiares, conjugal, né, profissional, aquilo que a gente viveu em âmbito familiar, aquilo que nós vivemos com o pai e com a mãe, aquilo que nos levou muitas vezes a desenvolver qualquer tipo de vício, tá? Seja uma compulsão alimentar, álcool, bebida, droga, compras, viagens, festas e aí por diante, tá? Então a gente precisa observar muito isso e colocar um ponto final, mudar de uma vez por todas esses hábitos negativos para que a gente tenha mais estrutura na nossa vida, certo, gente? Bem, agradeço mais uma vez a cada um de vocês que acompanhou esse vídeo até o final. Se você passa por esse tipo de situação, entre em contato comigo, dê início, né, ao seu tratamento homeopático, ao seu tratamento terapêutico. Se você quer entender um pouquinho mais sobre tudo isso, entre em contato comigo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre como eu posso te ajudar, como você pode se ajudar a tratar toda essa situação, né, de uma desestruturação na base familiar, para que você possa então seguir o seu caminho com muito paz, com muito amor, com muita harmonia para todos os âmbitos da sua vida. Agradeço a todos, gente, e quem se ama, se cura. Até os próximos vídeos, gente. Tchau, tchau.